What's up, Desbrava? Bem-vindos para mais uma live. Vou adicionar meus amigos aqui para a gente bater para bater esse bate-papo bem legal. Aqui. Mandei o convite aí, Bruno. Mandei o convite para Adriano já. Douglas. Mandei o convite aí. Não consigo ver vocês. Vocês já entraram? Não. Última vez eu não estava conseguindo ver todo mundo, mas espero que dessa vez a gente consiga. Ok? Entrou. Entrou alguém aí. Entrou quem? O Bruno. Fala, Bruno. Legal. Fala, Diego, bom? Tudo bem, amigo? Cadê o Adriano? Entrou o Adriano também. Deixa ele aparecer aí. Tua tela tá preta. Não Peraí pagou que eu o Wi-Fi. Ah, tá aí, apareceu. tô entrando. Eu Sua, acho que sua tela tá pra. Você tem que virar sua tela. eu não tô Peraí. vendo você, Diego. Aí eu ia entrar pelo computador, mas Eu sumi? o Diego sumiu. Você não tá aqui, não. Ué? Sumiu. Que isso, gente? Agora eu vejo você no computador, eu vejo você Vocês não estão me vendo? no computador, eu te enxergo. No celular, não. No Gente, computador, eu vejo você. peraí, então, vamos ver se. O Bruno, você também não tá me vendo? Também não tô te vendo. Ai, ai, ai. Ô, Jonas, você tá vendo o Diego aí? Douglas, te mandei. Cadê você? Não, como é que pode agora? Vocês, eu tô vendo você, tô vendo todo mundo aí. A gente enxerga, eu tô com o Vai. computador ligado, ó, deixa eu mostrar pra você, ó. Ao ace... Olha lá, tá vendo? Eu tô com o computador ligado, eu vejo você. Ah, o Jonas respondeu, ó, os três, tá vendo os três. Jonas tá vendo os três. Só Então eu e o Bruno, vocês vão ter só que, eu e o Bruno que vocês não vão ter que estamos enxergando exercitar a fé você, de mas eu tô vocês pelo. aí para. É meio chato porque é legal a gente, né, ver, nos vermos, né? Mas, enfim, eu acho que eu preciso, sei lá, aprender um pouco mais a mexer com o Instagram e tal. Mas vamos lá. Boa noite, galera. Bem-vindos aí. Bruno, Boa obrigado. noite. Adriano, obrigado por terem aceitado o convite aí para a gente falar um pouco sobre isso. O Douglas, ele falou que vai entrar um pouco mais tarde, está na correria lá. Mas é muito bom estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre esses assuntos. Só para dar uma introdução básica sobre o que a gente vai conversar aqui, vamos falar sobre o uso do lenço, sobre filosofia, sobre princípios, costumes, como que outros lugares do mundo, outros países do mundo enxergam, entendem o lenço, a gente do Brasil, enfim, coisas assim, a parte histórica, a gente não vai focar bastante em parte histórica, eu pretendo fazer em outro momento alguma coisa nesse sentido, de parte histórica, mas provavelmente vamos também aqui conversar, entrar em alguns assuntos que possivelmente, inclusive eu quero até falar o seguinte, a gente não precisa, meus amigos aqui, Bruno e Adriano, a gente não precisa concordar em tudo, tá? Então fiquem à vontade para, se precisar discordar de mim, ou, enfim, eu acho que existe, quando a gente junta ideias diferentes, a gente tem fortalece as nossas próprias, ou até muda de ideia, né? Então acho que é louvável, é saudável a gente conversar sobre assuntos, mesmo quando a gente não concorda 100%, né, com alguma coisa. Mas eu queria começar, vocês estão me ouvindo bem, né? Muito bem. Tinha um eco aí, Ouvindo eu acho que também. Sim. tinha um eco, não sei se era o do computador, Adriano, tipo, eu estava ouvindo minha voz, era o computador, né, ou não?
Eu desliguei tudo Não, aqui tá, agora, beleza. só deixei ligado Ah, para eu beleza. poder ver você, né? Não, Deixa. como é que a Não, gente ótimo. vai. Fica só no vídeo áudio. Beleza, ótimo, beleza. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar aqui. Eu sei que vocês colecionam lenços, né? O que que é isso? E a pergunta é assim, o que que é coleção de lenço e por quê? Por que você coleciona lenço? Vou deixar o meu amigo Bruno falar primeiro. Cara, não sei. Porque na prática, quando a gente começa a colecionar lenço, tudo é muito romântico. Pelo menos no meu caso, eu tinha uma questão afetiva. Uhum. Eu tinha um líder especial, tenho um líder especial na minha vida, que praticou sua influência sobre o período que eu estava no clube, e ele tinha um lenço diferente. E eu queria ter a oportunidade um dia de ter podido usar o lenço que ele teve. Então sempre vai pelo campo da área afetiva. Só que com o tempo, quando você começa a pesquisar, né, a questão do colecionismo, você começa a perceber que, cara, é muito difícil colecionar lenço. Ele não tem as mesmas referências claras como de um trunfo. Eu também não vou citar o PIN, porque para mim PIN não faz sentido. Colecionar PIN para mim não faz sentido. E isso é muito pessoal. A não ser aqueles que são A gente até conversou sobre isso, né, os Bruno? oficiais, para mim fazem sentido, né? Os PINs de classe, os PINs de membro, esses para mim fazem sentido. Agora os PINs hoje que são praticados para mim não faz sentido. É uma incompreensão que eu não tenho. Não sei se é por causa do meu autismo. Mas o fato é que colecionar lenço, eu não sei por que eu coleciono lenço. Eu sei que eu gosto muito do que eu coleciono. Por isso eu estudo, eu gosto de ler, inovar, buscar informação, mas eu não sei por quê. Eu não tenho essa resposta. Foi amor à primeira vista ou algo do tipo, né? Você, você teria você tem uma data, assim, um ano, sei lá, quando que você começou a colecionar lenço ou não? Não, não. Eu comecei a colecionar lenços. Eu tinha uma pequena coleção de lenços, um pequeno aglomerado de itens Uhum. durante até 2015. Mas também tinha lenços, mas eu começo a me dedicar mesmo à coleção de lenços em 2018. Tá. Isso eu me lembro bem, que é quando eu visito o meu antigo líder e ele me presenteia com um lenço, o lenço que eu tanto queria, via, tinha admiração, ele me presenteia com esse lenço. Então 2018, isso para mim é muito Legal. claro. Que lenço que é esse? Já que você colocou aí. Rapaz, achar ele aqui vai ser complicado. Tá, mas foi Mas é um lenço é um lenço do Joanil, ok. sem borda, de liderança. Um lenço de líder. Hã? Lenço de líder. É um lenço de líder? Lenço, um lenço de líder, um lenço de líder. Entendi. Legal. E você, Adriano? Por que que você coleciona lenço? Cara, eu acho que o que o Bruno falou é a mais pura verdade. Sempre eu acho que para colecionar lenço, ele é um mundo que é muito difícil. É brasão, trunfo, é muito. Você sempre tem isso. Quem tem, às vezes, tem um, dois, três, e lenço é muito difícil você conseguir. O custo para trazer é bem alto. E eu comecei, na realidade, em 2017. Acredito que o Diego deva conhecer, o pastor Ayala do Lembra? Arkansas. Eu fiz uma primeira troca com ele de alguns itens. Eu mandei uns emblemas, umas tarjas, e ele me mandou um lenço que está guardado, que nem o Bruno falou. Se eu for pegar agora, eu nem lembrei dele agora. E ele me mandou esse lenço, e eu acho que o que me marcou muito foi porque isso aconteceu no começo do ano. Quando foi mais ou menos para o meio do ano, ali perto do finalzinho do ano, ele sofreu um acidente de carro
e aí ele veio a falecer. Então eu acho que isso me trouxe um sentimento muito grande por Lenço, tanto que eu mandei algumas coisas ainda para a esposa dele, mesmo depois dele falecido, para ela incluir na coleção dele. E Lenço é isso, assim, é uma coisa que é amor à primeira vista mesmo, sabe, assim, olhar, ver. O Diego aqui é prova viva disso. Uhum. Conheci o Diego também através de Lenço. Todos os lenços que eu vi o Diego postar e mostrar, e eu falei, não, eu vou atrás, e eu consegui lenços assim muito difíceis, e eu acabei conseguindo para minha coleção. E é que nem o Bruno falou, tipo, lenço é uma coisa surreal, assim. Quando você começa a entender e ver, estudar, eu acho que uma das coisas que mais abriu a minha mente foi que quando a gente tem aquela ilusão que a gente escuta dos nossos líderes, das pessoas, que nosso lenço é amarelo no mundo inteiro, e quando você se aprofunda nisso e você descobre que o lenço que é igual no mundo inteiro é esse de líder que a gente usa e não o de desbravador, e a variedade que existe, isso vai te trazendo um sentimento de tipo assim, quero mais, quero mais, quero mais, e aí você vai vendo, cara, tá ficando complicado, vai ficando difícil, ficando ruim de É conseguir, desesperador, né? até uma hora que você fala assim, beleza, agora eu vou mais com calma. É isso mesmo. Aí você chega em alguns países como a Espanha, que tem 33, que você fala, cara, se eu conseguir um já Adriano, tá bom. Mas beleza. é isso aí. Você já entrou de voador aí, então vamos pegar esse gancho. Você vê que você já chutou o pau da barraca. Vamos, vamos falar então, cara. Eu acho muito curioso algumas coisas. E assim, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, né? A internet veio e tal, rede social, a gente vai conhecendo o mundo, né? Eu fiz até um vídeo sobre, por exemplo, Dia Mundial dos Gravadores. Eu não sei vocês, mas na minha experiência, eu sou da Bahia, né? O Bruno é do Rio, o Rui é de São Paulo, certo? Isso aí. Correto. Quando na época, na infância, desbravador, e até a gente cresce e tal, se torna líder. Dia Mundial dos Bravadores, que era em abril, a gente batia no peito, né? Hoje, todos os clubes do planeta Terra estão celebrando o Dia Mundial dos Bravadores. O Em lenço todas as amarelo. igrejas adventistas do sétimo dia do planeta Terra, estamos comemorando o Dia Mundial. Só que, cara, não, não é assim, né? Não é assim. O pessoal aqui dos Estados Unidos comemorando em setembro. Aí a gente muda para setembro na América do Sul, muda para setembro. Ainda hoje, aí, enfim, hoje, né? A gente, como é que fala? A gente não quer quebrar os castelos de cristal de ninguém, mas não é, ainda não podemos dizer que é um dia mundial. Tá ficando, Sim. tá chegando lá, na verdade. Tá cada vez mais melhorando. Quase, né? Tá quase lá, mas ainda assim não é um negócio mundial que toda a igreja faz. Enfim, não é o assunto de hoje, mas só para dizer um outro exemplo do que o Adriano falou. Lenço amarelo não é amarelo em todo mundo. Mas, Sim. enfim, a gente vai crescendo e quebrando os castelos de cristal, né? Mas, enfim, eu queria mostrar, eu pedi para vocês separarem os lenços aí, vamos ver se a gente consegue mostrar alguns lenços. Eu vou mostrar uns três aqui, que eu separei. Vou mostrar logo, deixa eu ver. Esse que eu estou usando agora é da Eslovênia, que o Douglas está doido atrás, da Eslovênia. Eu também. Você também está, ó. Adriano tem também, ó. A Eslovênia, que é. A Eslovênia é o quê? Agora fiquei na dúvida. A Eslovênia não é uma união, enfim, agora eu esqueci. Acho que eles são mais um país lá, eles são uma união. Esqueci agora. Mas, como vocês sabem, os camponeses europeus, eles não são delegações de países, né? Não é clube, é delegações. Né? Delegação da Itália, delegação da Eslovênia, delegação da. Enfim.
Eu tô com esse aqui da Suíça, da parte francesa da Suíça, tá? Suíça tem 4 idiomas lá, mas tem 2 associações separadas. Um fala alemão, o outro fala francês. Esse aqui é o antigo da parte francesa. Eles têm um outro. O atual da parte francesa é esse. É o atual da parte francesa. E tem a parte alemã que eu não tenho. Mostrar um O, outro o, aqui. o Douglas tem, né? O Douglas tem, mandou uma foto lá. Aquele que tem um círculozinho com tipo umas 4 setas assim. Isso. Tem esse aqui que eu peguei lá no Campuri da Dia agora, o ano passado. Campuri lá na Jamaica. A União Norte do México fez esse lenço aqui. É um baita de um lenço, viu, galera? Acho que nem cabe na live aqui, ó. Gigante. Achei bonito. Peguei com eles lá, troquei. Tem mais aqui, mas o que vocês têm aí para mostrar pra gente? Mostra aí, Rui. E aí, galera, cadê o povo do Jonas? Verminho, tá dizendo que a gente é amostrado. Acervo do Lenço, um abraço. Will, falou só os feras. Boa noite, galera. Manda, Rui, o que você tem? 8 estrelas. Ah, miserável. Você tá mudo, Adriano? Voltou. 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 Tô. E que a Flórida trouxe para se preocupar com as crianças que ficam dos 16 ali até os 18 foi muito bacana, assim, é muito legal isso que eles se preocuparam. Então eu gosto bastante desse. Uhum. Eu gosto dessa figurinha aqui. Esse é outro lenço que eu também gosto bastante. Eu gosto desse lenço da Escócia, porque me lembra o kilt é fantástico. O tecido, eles terem usado o mesmo tecido parecido com o kilt é fantástico. E eu gosto de um que eu descobri esse lenço. Eu descobri por causa do Diego. E por acaso eu consegui ele antes do Diego. E esse eu vou fazer questão de mostrar Ah, aqui. miserável. Rapaz, Então, assim, eu acho que esses são os lenços, assim, que a gente vai conhecendo, e eu acho que isso que é o legal quando a gente fala em lenço. É o que você desenvolve, o que descobre, e você descobre que é muito raro, alguns que são muito novos, mas também são muito antes de raros. passar. Não, Agora desculpa, vamos vai. ver Falei, pensei que você tinha terminado. Não, Não, agora vamos antes de ver passar a o palavra pro grande Bruno, Brunão aí. rapaz, esse lenço da Polônia aí, bicho. Esse aí é top, viu? Mas enfim, essa, Esse deixa eu mostrar pro Brunão ele direito aqui para ele ver, ó. Ele tem uma cruzetinha embaixo, ó. Tá vendo? Eu fui depois atrás, que é o que você falou, que eu acho que é isso que apaixona a gente. Eu fui atrás e entender mais com o pessoal da Polônia para saber. E eu descobri que existem, fora esse atual que a gente sabe, aquele vermelhinho, existe esse daqui mais 2 modelos. Esse aqui é um mais antigo e tem um mais antigo que esse e tem um entre eles. Esse daqui, o rapaz que eu falei, nem ele tinha referência, ele nunca tinha visto, ele levou para um líder dele a foto, o líder falou, não, esse lenço é muito difícil. Aí o líder mostrou para ele que depois tinha também. Então são acabei as dando essa injustiças sorte do aí. colecionismo, né? Mas tudo bem. Eu te perdoo, eu te perdoo. É a Mas, maturidade que a cara, gente tem que ter, né? Saber que a gente não vai ter tudo, né? aham.
Ô, Adriano, só rapidinho, esse lenço da Áustria aí, que você falou, só uma curiosidade a respeito, mostra ele aí que eu vou falar um pouco sobre ele. Esse lenço da Áustria aí, em 2015, o Campuri da divisão Inter-Europeia lá na Suíça, esse foi o lenço mais cobiçado de todos lá. Foi o lenço da Áustria. Essa estrelinha aí, que parece uma estrela, isso é uma flor dos Alpes. É uma flor que é rara, ela nasce nos Alpes austríacos, não apenas Alpes austríacos, mas, enfim, é um símbolo forte na Áustria. Então, eles colocaram essa flor aí no lenço, e foi o lenço mais cobiçado de 2015. Beleza, vamos escutar o Brunão agora. E detalhe, só uma coisinha, Bruno, e detalhe, o arganel da Áustria é uma coisa surreal, é lindo. Realmente. O arganel da Áustria, ele é lindo, ele é uma coisa surreal, os detalhes, o jeito que ele é feito, é muito bacana. Esse aqui? É isso aí mesmo. Esse aí mesmo, eu também tenho ele. O que você manda aí, Bruno? Bom, eu não sei nem o que mandar, né? Vocês... O interessante é a gente mostrar a variedade, né? Mas assim, quando a gente começa a colecionar lenço, existem muitos nichos que você pode cair. Você pode se tornar um colecionador de lenço geral, que você vai se matar com essa realidade. Ou você pode começar a criar divisões na sua cabeça. Então eu gosto de lenços históricos, né? É a minha paixão. Eu vejo um lenço velho, eu fico meio doido. Então esse lenço que eu tô hoje... Peraí, só um instante. Isso. Esse aqui, eu não deveria nem estar usando. Põe um pouquinho mais para cima, assim, Bruno, por favor. Só põe um pouquinho mais para cima, assim. Que tá, o povo tá... Aí. Vocês estão me escutando? MV ou JMV? Tá ruim de... MV. Tá. MV. Beleza. Top. Brunão, ó, por incrível que pareça, tá? Só pra dizer. A gente pensou junto, tá, amigão? Os caras estão com humilhação. Eu nem peguei. Eu nem peguei o histórico, rapaz. A gente pensou junto, porque ele é lindo então, demais. Mas pra mesmo, mim ele é importante por conta da história dele, né? Eu acho que ele é o lenço mais raro, lenço histórico mais raro do mundo, na minha concepção, porque ele é um lenço criado em 56 com a classe de pesquisador e deixou de ser utilizado em 50... Deixar de ser usado, acho que é chulo. Deixou de ser regular em 59. Né? Então, é um lenço muito pouco. Ele então, durou muito pouco, né? E era uma classe que, teoricamente, poucos chegavam, né? O amigo, o companheiro, a galera chegava com mais facilidade, mas pesquisador, guia, é mais complicado. Então, além de ter sido um pequeno espaço de tempo no período do seu uso, ainda tinha poucas pessoas que tiveram, né? Então, é um lenço que eu tenho muito carinho por ele. E os lenços históricos, né? Esse aqui que ele para mim é importante porque foi difícil consegui-lo. Né? Ele deu. Camarada? Seu camarada. Tá. É eu não tô conseguindo ver direito, beleza. Seu camarada. E esse não é nem tão raro assim, mas o ruivo tem também. Sim. São lenços importantes, né? E esses lenços têm uma relação legal, tem uma história legal, né? De quando um passa, o porquê um passa para ser o outro. Então, quando a gente fala sobre história, quando eu vou contar a história de desbravadores para o clube, eu tenho que levar esses dois lenços, porque esses dois lenços marcam
um momento importante na história do Clube de Desbravadores, né? Então, é isso, tá bom. Muito A gente legal. se empolga. Não, ótimo, obrigado a vocês aí. Eu só peguei, eu tenho lenços históricos, gosto também muito de lenços históricos, mas vocês estão melhor que eu na parte histórica aí de lenço. Você mencionou algo importante aí, Bruno, algo interessante. No colecionismo, tem para cada item você pode subdividir as suas. A gente pode até falar assim, você escolhe suas lutas, né? Sabe assim, qual luta que eu vou pegar? Você escolhe suas batalhas, né? Então, realmente, tem lenços de país, que são nacionais de países, tem lenços históricos, tem lenços de eventos. Eu gosto mais desses lenços históricos, como vocês colocaram, e lenços de países, né? E lenços de países, os países, geralmente, eles fazem sempre um lenço para os países na Europa, né? Sim. Geralmente eles sempre têm um lenço para os eventos. Vai ter um Campuri de divisão. Aí a Holanda fez um lenço para o Campuri da divisão de 2019. A Itália fez um lenço para o Campuri de divisão de 2023, entendeu? Mas aí, claro, que tem os clubes que fazem, né? Os clubes fazem os lenços deles. Mas aí, para mim, eu acho que já é muita coisa. Já, se eu for colecionar lenço de clube, aí eu fico doido. É muita coisa. Então, eu foco mais nos históricos e mais nesses lenços nacionais. E também faço, também já fiz alguns lenços já assim, para eventos, para o clube, enfim. Mas muito legal. Deixa eu mostrar um outro aqui também que eu acho que eu gosto dele. Esse lenço aqui é da Holanda. É um lenço que eles fizeram para o Campuri de 2015 da União Inter-Europeia. A Holanda não faz parte dessa divisão. Eles foram como... Porque na Europa, vocês sabem, tem duas divisões. Então, a Holanda foi para o Campuri de visitante, fizeram esse lenço aqui. Só fizeram 10. Tem 10 desse lenço aqui. E eu consegui trocar com ele lá. Só tem 10. Da Holanda para o Campuri da divisão 2015. Uma divisão que não é a divisão deles, né? É a divisão vizinha. Então, eu gosto desse lenço aqui também, porque ele é meio raro. Mas... Você fica mostrando essas coisas, assim, o Bruno, da mesma forma que eu, a cabeça já começa a perguntar onde vai caçar para conseguir um trem dele. Você fala que só tem 10, ele fica matutando na cabeça, eu ver onde eu vou. Eu vou ter que matar, né? Tem que matar. Mas você não pode falar muita coisa, não, que você já mostrou esse lance da Polônia aí, que eu tô doido atrás, rapaz. Nem os poloneses têm isso aí, bicho. Nem os poloneses, isso aí, nem os poloneses têm esse negócio aí. Eu sei, porque eu fui atrás de um polonês para descobrir, e nem ele sabia me dizer, ele teve que ir atrás de um mais velho que ele para poder saber o que era. E eu consegui, cara, assim, eu acho que colecionar lenço, é que nem o Bruno falou, é sentimento, e eu acho que, assim, às vezes cai umas coisas na mão que você fala, cara, como assim? Vem da onde você menos espera. Vamos ler os comentários. Isso também é a questão, né? É oportunidade, né? Porque quando você tá garimpando, né? Vamos dizer, você tá garimpando por aí, às vezes as oportunidades surgem. E as oportunidades surgem de diferentes formas, em diferentes momentos. Então, é natural que nem todo mundo vai ter todos os... Você tem aí um dos 10 do mundo, né, de um lenço escocês. O Ruivo tem um polonês que nem os poloneses têm. E assim a gente vai conseguindo os lenços, né, cada um, né, preservando a história de alguma forma. Deixa eu ler uns comentários aqui. Verminho, eu não sei o porquê estou assistindo. É muita humilhação, Verminho. Um abraço, Verminho. Aí tem um Jonas aqui. Os caras nem tremem mostrando essas lindezas. Como eu consigo da Áustria? O Jonas está atrás do da Áustria. A galera que foi agora pro norte-americano conseguiu com mais facilidade, né? Eu acho que os pessoal da Áustria, eles estão... Fizeram a nova leva de lenço, né? Já não está tão
Já não está tão mais difícil assim. Só falar um negócio do Adriano aqui também, cara, quando eu fazia esses garimpos aí da vida no Facebook, muitos anos atrás, eu visitava uns sites, visitava umas páginas de desbravadores. A única pessoa que eu via lá, além de mim, era o Ruivo, cara. O Ruivo, eu falei, o que o Ruivo tá fazendo aqui, cara? Achou a mina de... Eu lembro do Ruivo. Tipo assim, era eu sozinho lá garimpando as coisas e o Ruivo lá também, metendo Membro do grupo, né? Mas isso é antigo. Isso é coisa de, sei lá, no mínimo 7 anos atrás. Metendo aqui em inglês fuleiro. Mas foi só para dizer, eu acho que bons amigos. Eu não estou ouvindo bem o Ruivo. Você tá cortando o Ruivo. Tá meio ruim. Beleza. Melhorou. Então melhorou? O Bruno, eu tive o privilégio de conhecer ele através dos grupos todos, e depois tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente no Campuri que a gente viu lá em Labras. E assim, e uma pessoa que a gente se conheceu e uma amizade, conversar como se fôssemos amigos há anos. Diego, a mesma coisa, eu costumo dizer que o meu colete, esse meu colete aqui é um colete de presentes, então eu tenho aqui presentes que eu ganhei de amigo, inclusive esse 85 que está aqui em cima é presente do Diegão que me mandou, está aqui, uso no meu colete, então eu acho que é o mais importante, sabe? Os amigos, as pessoas, que nem eu sei que o Bruno é louco por esse lenço aqui, esse lenço de Montenegro, e eu já tentei ir atrás desse lenço e vira e mexe eu mando uma mensagem para a menina para amiga que conseguiu para mim, para trazer outro para poder pro não ter um também, porque assim, existem pessoas que colecionam lenço para poder ter volume, ter uma coisa. Não, a gente coleciona pela história que ele traz, pelo que ele é, pelo que ele causa e pelos amigos que fazem. Eu acho que o principal foco, quando a gente perde o foco de colecionar e a gente quer ser melhor que o outro e não criar mais amigos, eu acho que a gente perdeu o foco da coleção. Eu acho que a gente sabe que a gente está colecionando de forma correta quando a gente começa a perceber que as nossas amizades vão crescendo, e é que nem o Bruno falou, as oportunidades aparecem de uma forma tão sutil e fácil que às vezes você troca um lenço super raro por um nada, por uma coisa que para você olha e fala, cara, mas isso aqui não é nada, e o cara fala, não, mas eu quero muito isso. E você acaba fazendo. E eu acho que é aí que a gente descobre que o colecionismo a gente está seguindo uma forma correta, não que nem a gente tem visto hoje. Hoje a gente vê as pessoas colecionando e muitas vezes sendo, como eu posso dizer assim, uma forma trazendo dificuldade para as outras pessoas para conseguir coisas que são tão simples. Então eu acho que eu agradeço muito porque lá atrás um pastor como o pastor Ayala me mostrou isso, e uma das coisas que eu tenho, as mensagens dele ainda no Facebook, ele fala, o importante é a amizade que eu fiz com você, meu amigo. E eu acredito que um dia lá no céu a gente vai poder se ver e rir muito de tudo isso. Muito legal. Cara, você falou muito importante que você está falando, Adriano. Eu acho que qualquer coisa que a gente faz na vida, até dentro do cristianismo, se a gente sai um pouco de desbravadores e tal, requer maturidade, né? Se a gente começa a fazer uma coisa, tem muita coisa boa na vida que, infelizmente, se a gente não fizer bem feito, pode se transformar em algo negativo, né? Então, acho que todos nós aqui temos ninguém está imune a querer, né? Nossa, veja a minha coleção, veja o que eu tenho, veja o que eu construí e tal. Eu acho que a gente tem que sempre ter o pé no chão e não esquecer de que a gente, ajudando uns aos outros, a gente vai mais longe, né? Mas é uma tentação que Com certeza. uma tentação que todo mundo tem, não só de desbravadores, mas em outras áreas da vida.
E aí, nosso relacionamento com Cristo, né? A gente vai amadurecendo e entendendo que, não, peraí, não é bem assim, né? Mas é legal. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Bruno? Não, tá muito sentimental isso aí, pô. Ô, meu soldado, vamos lá, cadê? Fala aí, você é um cara que eu sei que você é durão aí, mas já O conversei com cara você tá falando, pessoalmente, eu sei Poético o cara que... esse tá falando, negócio. mas você Não, tá gente, falando aqui. mas Ah, vai, fala. não. Cara, o colecionismo é isso, né? É fazer amizades. Eu vou te dizer que hoje eu não. Hoje eu tenho um pensamento diferente do que quando eu comecei. Eu comecei buscando reter, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu busquei muito reter. Tive amigos que chegaram no privado, Bruno, vai devagar, isso é importante. Perceber também esse comportamento, as pessoas estão começando. E com o tempo, a gente entende que a gente precisa, conforme você vai entendendo, vai amadurecendo um pouquinho, não estou dizendo que eu sou maduro, mas você vai amadurecendo diariamente com essa questão do colecionismo, em ter itens e dar relevância para isso e dizer para que isso serve. Você vai entendendo que, cara, não adianta eu ter uma coleção grande, uma coleção importante, uma coleção relevante, se isso não ajuda as pessoas a verem Cristo. E aí você multiplica isso, traz oportunidade para trazer isso. Hoje eu estou feliz, por exemplo, estou muito feliz porque, de uma forma direta ou indireta, a gente tem uma comunidade de colecionadores de lenço que está ajudando outros colecionadores de lenço a ampliar em informação, em conhecimento, em oportunidade, coisa que eu não tive. Quando a gente, na verdade, o que eu tinha era uma foto da coleção do Ruivo para saber uma foto de trás da foto da coleção do Diego para saber de quais lenços interessantes para a gente poder pesquisar e entender como que funcionavam as coisas, né? Então hoje é interessante você poder falar com essas pessoas como amigos. Não conheço pessoalmente o Diego, mas em nome de Jesus eu vou conhecer, vou dar um abraço, né? E Amém. com certeza quando a gente se vê vai ser como eu vi o Ruivo. Parece que a gente se viu a gente morava junto, conversou, zoou lá o cara que estava lá fazendo troca, Isso e a gente mesmo. fica ansioso pela oportunidade de fazer isso de novo. Uhum. Bem legal. O Isso cara mesmo. falou de afetivo, de emoção, também meteu um emocional aí também, né? Tá brincadeira, hein? É casca, é casca. É casca. Legal, deixa eu Tem que fazer agora manter uma o personagem, né? personagem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Saindo um pouco do colecionismo, a gente sabe que no Brasil, na América do Sul, esse lance do lenço é um negócio forte. A gente tem como é que eu posso dizer? A gente dá um valor importante para o lenço. E isso não ocorre em todas as partes do mundo, né? Do mundo, do universo desbravadorístico. Como é que vocês explicariam, por exemplo, tem um cara aqui dos Estados Unidos, o cara usa uniforme, o cara tem o uniforme de gala dele, mas o cara, tipo assim, não, fora ali de um evento, uma investidura e tal, o lenço é tipo assim, o lenço é uma parte do uniforme. O lenço é tão importante, eu até fiz essa pergunta uma vez, tem um grupo aí do Facebook, eu faço umas pesquisas eu faço uns pesquisas de opinião, ou até, como é que fala, aqueles experimentos sociais, eu faço uns experimentos sociais de vez em quando lá. Aí eu perguntei assim para a menina, mas deixa eu te perguntar, o lenço tipo assim, um lenço tem Diego, uma importância maior do que a faixa? A faixa, o lenço, o uniforme, a camisa, tem alguma diferença? Ela falou, não, é o uniforme. Só que isso não é o caso do Brasil. O lenço
parece ter um valor, vou usar a palavra aqui, maior do que a faixa, ou a camisa, o boné, o cinto. E aí, como é que. Por que que a gente tem isso no Brasil? E não, por que a gente tem isso no Brasil? Deixar no ar aí. Aí você joga a gente na história, pô. Tá. A gente joga a gente na história, correto. A gente pode dar uma pincelada na história. Eu acho que isso vem muito eu vou dizer um exemplo para mim aqui de São Paulo, né? São Paulo a gente tem uma influência muito grande do pastor Silvestre. Então, assim, o pastor Silvestre sempre teve algumas ideologias passando do lenço, do cuidado, do que aquilo, porque a gente vê o uniforme, a gente usa conforme o clube pede, o diretor pede, o pastor pede, o regional. O lenço não, o lenço a gente usa, se deixar eu tenho criança que quer usar o lenço a todo momento. A gente usa ele com uma voracidade tão grande. E eu acho que, por isso que aqui no Brasil, uma coisa que eu ensino muito para minhas crianças no clube, que foi uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é aí que vem, né? A gente tem dois pontos que eu ensino para ele, foi o que eu aprendi quando eu entrei, que veio, que o desbravador ele só roda o lenço deles em dois momentos, que é numa admissão de lenço e num batismo. Aqui eu sempre aprendi isso e é o que eu passo para eles. Lenço a gente só tira para rodar, para fazer uma saudação de lenço para uma pessoa que está sendo admitida em lenço e para uma pessoa que está sendo batizada. Então, assim, eu acho que isso vem muito mais do que a gente aprendeu, e por isso que eu acho que o Brunão falou de história, que isso a gente vem trazendo como herança, né? E aí eu vejo diretores aqui que não tem isso, o cara roda o lenço, faz, inclusive só para mudar, até a secretária do meu clube tá aí, Júlia, um beijão, um abraço do tio, e ela tá aí para dizer mesmo. Eu sempre ensinei isso lá, a gente sempre ensina que esse é o momento. Então, eu tento passar isso, inclusive, para o meu filho. Às vezes ele está em algum lugar, ele vê todo mundo rodando, ele olha para mim e ele fala, pai, eu posso? Aí eu falei, essa cerimônia? Essa não. Então ele sabe que. E eu acho que é por isso que a gente cresce nisso, né? Mas eu também adoro ensinar para as crianças num acampamento de como usar o seu lenço, que é o teu bem mais precioso ali, que a gente traz isso, como usar ele para fazer uma tipóia, para fazer um apoio para o braço, para fazer prender no pescoço. Então, assim, que você mostra o sentimento, sabe? Então, eu acho que é muito mais herança passada do que uma coisa de santificar, né? Porque tem gente que santifica o lenço a um extremo que a gente viu aí pessoas que colocavam nos cachorros, nos animais e deu um rebuliço só, as pessoas julgando, cara, eu, eu sou meio suspeito em dizer nesse ponto, né? Mas vai lá, Só Brunão, antes de sua você. vez. Só um pouquinho antes. Você falou que a Júlia é sua desbravadora e ela está aqui na live, é isso, Adriano? Ah, secretária. Ela é Beleza. Um secretária abraço aí, minha Júlia. lá, Obrigado por estar clube. participando aqui com a gente. Beleza. Manda lá, Brunão. Bom, a gente fica sempre pensando, né? Refletindo, pelo menos a gente, eu fico sempre fazendo essa reflexão do porquê das coisas, né? E para mim é muito interessante perceber que, por exemplo, se a gente pegar e comparar com os Estados Unidos, a minha leitora, né? Não estou aí, não vejo, mas o que eu percebo, lendo os manuais, ouvindo os mais antigos, conversando com alguns. Os Estados Unidos tinham uma relação de mérito com o lenço. O lenço ele era conquistado. E essa foi a referência aplicada a eles relacionados ao lenço. O lenço ele foi criado dentro dessa temática, a não só apenas como uma bandagem de primeiros socorros, mas ele foi criado lá, ele foi oficializado em 36 com essa temática. Mas ele trazia um contexto meritório. Quando isso ele cai um pouquinho, eu percebo que perdeu-se um pouco a identidade.
perdeu um pouco essa relação com o lenço. No Brasil, estou tentando ser assim, bem o mais superficial para a gente não entrar na história. No Brasil, diferente disso, a gente teve essa percepção do lenço de classe, no máximo ali até 63, 64, não emplacou, e a relação do lenço com o brasileiro, com o sul-americano, que é um povo mais caliente, mais emotivo, foi sempre de identidade. Então, a identidade de ser desbravador está relacionada não às minhas classes, mas ao lenço que eu uso. Então, hoje, quando a gente fala de lenço para o sul-americano, é a identidade. E aí a gente vê um pouco essa piração da galera. Por exemplo, quando a gente fala de lenço, não quero adiantar papo, né? Manda bala. Quando a gente fala de lenço comemorativo, a galera fala, acha heresia. É heresia. Heresia, porque o lenço da gente é esse amarelo aí. Meu irmão, não pode pegar o lenço e não pode usar ele como um tecido para fazer uma santa ceia e enxugar o pé do irmão durante a cerimônia da santa ceia, porque é heresia. O lenço é sagrado, é o abraço de Jesus. E aqui eu não estou entrando no mérito se isso é desrespeitoso ou não. A questão é que a galera tem um pouco essa adoração pelo lenço. Então essa é um pouco da minha leitura sobre essa, por que rola essa diferença. E quando a gente vai para outros países, comparando com outras divisões, Europa, aí, meu irmão, Aí vai dói, morrer. né, meu? O assunto vira totalmente do avesso. Não tem. Então, essa adoração, esse gap, esse grip do desbravador brasileiro, sul-americano com o lenço, é muito particular do sul-americano, considerando a história que o lenço tem no desenvolvimento do clube na sua história. Legal. Cara, eu diria, realmente, eu sempre também penso nisso, e o porquê das coisas, Bruno, eu faço muito disso, o porquê das coisas. E o nosso clube, a gente tem um monte de simbolismo, a gente tem um monte de tradição, tem um monte de coisa que foi passado para a gente, como o Adriano falou, como herança, só que muita coisa a gente não sabe a razão, porquê, a origem, e eu gosto muito de saber as origens, eu gosto muito de história. Não vamos falar disso agora, mas, por exemplo, a Machadinha é uma tradição no Brasil, na América do Sul, que não existe em outros lugares. Porque, assim, você tem que pensar uma coisa, por exemplo, os desbravadores, que país começou os desbravadores? Estados Unidos. Beleza, começou lá. Por que tem coisa que a gente faz aqui que não veio de lá? Tem alguma razão, porque uma coisa começou lá, os caras criaram lá, beleza, a gente recebeu aqui. Ok, é uma explicação, mas tem coisa que a gente inventou aqui, não veio de lá. A mesma coisa com outros países. Enfim, esses questionamentos eu faço também com relação, por exemplo, à Europa. Os caras mudaram. A gente sabe, questão de guerra da Europa, a gente sabe disso aí. Mas ainda, para minha mente questionadora, ainda fica assim, pô, mas os caras mudaram da água para o vinho. Precisava. Não tinha como mudar só da água para o suco de maçã, mas saiu da água para o vinho. É um salto grande, sabe? Mas eu diria que. Eu não sei se a gente tem uma resposta perfeita para isso, a questão do lenço, dessa coisa do lenço que a gente tem na América do Sul. Acho sim que tem relação com o que o Bruno falou, porque assim, em investiduras, você tem uniforme. O que modificava? Era o lenço. Você investir em amigo, aí se você passou de fase de investir em companheiro, você vai mudar o quê? Você vai mudar o cinto, vai mudar a faixa, vai mudar. Não, você vai mudar o lenço. Quando você se investe em líder, você muda o que do seu uniforme? Claro, você adiciona ali um pin, você adiciona um negócio ou outro, mas a grande mudança de item no seu uniforme é o lenço. Mas, enfim, dentro desse contexto, já não, né, a gente tem muito mais para falar sobre a parte histórica, com certeza, como eu falei para vocês, a gente não quer focar muito na parte história. Pincelamos aí, eu acho que é importante pincelar, mas aprofundar um pouco mais nisso daqui que a gente está falando. Existe
um conflito, digamos, vou usar a palavra conflito. Até anotei aqui um termo, só para eu pegar aqui. Ah, tá. Idolatria do lenço versus banalização do lenço. São dois extremos, né? E que eu acho, a gente já conversou um pouquinho aí, mas eu acho que a gente tem que evitar esses dois extremos. O Adriano colocou duas coisas pontuais aí. Olha, quando eu entrei no clube, eu lembro do meu diretor falar, ele falou uma frase, eu não sei se vocês provavelmente já escutaram alguma coisa similar, uma frase que sempre ficou na minha cabeça, que ele falou assim: lenço é igual a sua pele. Você não tira a sua pele. O que você estiver fazendo, você está com a sua pele. O lenço é parte da sua pele. Ele, para poder passar a ideia de que o lenço é importante, você, né, usar sempre o lenço. E a gente tem isso, de todas as atividades do orador, a gente usa o lenço. Não vai usar o uniforme de gala em todo momento, mas usa o lenço. A primeira vez que eu ouvi, e a gente cresceu com isso, a primeira vez que eu ouvi falar de tirar o lenço para rodar, porque eu sou do tempo que não tinha isso. Não tinha negócio de rodar. Não tinha negócio de rodar lenço. Aí eu vi, né, a pessoa está rodando um lenço para batismo. A minha primeira impressão foi assim: esse negócio é meio. Eu até lembro, lá no meu clube, sabe o que o pessoal ficou falando? O pessoal, isso é coisa de paulista, não vamos fazer isso não. E pior que é, hein? E pior que é. Foi a nossa impressão. Agora, já respondendo hoje, se você me perguntar, eu acho legal você utilizar um símbolo que é solene em um momento solene. Eu não vejo problema, mas tipo, você fazer o rodar o lenço num batismo, não vejo problema. Agora, enfim, a gente pode. Eu sei que vai ter gente que vai achar. Eu sei que vai ter gente que vai discordar disso. Tipo assim, você pode rodar lenço qualquer hora. Vocês estão idolatrando o lenço. Então, assim, a nossa ideia aqui não é realmente estabelecer o que é aqui, não. Porque vai ter gente que vai achar que você não pode rodar lenço nunca. E vai ter gente que vai falar que você pode rodar o lenço a qualquer hora. O lenço é só um pedaço de pano. Então, assim, como é que a gente tem o equilíbrio? Como é que a gente acha aí um equilíbrio para isso? É que é possível? Bom senso, irmão. Bom senso. Eu ia É falar a mesma entender coisa. qual o significado do lenço para o seu contexto, e isso não tem jeito. Os nossos regulamentos, eles são muito, como eu posso dizer, eles não são diretos, e o regulamento também, o brasileiro, ele não segue regulamento, o fato é esse, a gente tem a dificuldade de ler e dizer como tem que ser, de acordo com o manual tal, mas às vezes a gente quer uma referência, e, por exemplo, quando você vai lá no RUD, hoje estava tendo uma pergunta lá, o Alessandro perguntou lá no grupo, qual é o significado do lenço dentro do da nossa literatura oficial? Aí é uma linha. É a identidade dos clubes do Ministério dos Desbravadores. O lenço é isso? É só isso? É identidade? Então, aí vai da percepção, da formação do líder, da história dele, da identidade que o clube local tem, os clubes tradicionais têm. Então, vão trazer tradições. E isso é importante, não é invencionice. O clube tem que ter tradições. E o lenço está dentro desse escopo. E aí essas tradições, não sei se é porque eu sou militar, as tradições elas preservam muita coisa. Elas são responsáveis por preservar. E se você não tem tradição, as coisas ficam banais. Então você ter, isso aí que o Ruivo falou, meu irmão, não importa o que aconteça, você só tira o lenço do pescoço para 2 cerimônias. Isso não está no manual. Mas ele também não fere o manual. Mas ele traz respeito para um momento específico, importante, e cria líderes respeitosos a uma liturgia, a uma cultura que valoriza aquilo. Então isso é... Não, Não senão vira banal. vira Então eu banal, né? acho que
não tem forma de bolo. A gente, dependendo do lugar que a gente for no Brasil, dependendo do clube que a gente for no Brasil, o lenço vai ser apenas mais um tecido. Como em algumas conferências hoje nos Estados Unidos, que a galera não está nem mais usando o lenço. É, E dependendo do clube que você for aqui no Brasil, rodar o lenço é uma dificuldade. A semana do lenço, para mim, a semana do lenço, para mim, é uma dificuldade. Eu acho desrespeitoso comprar com lenço. É uma luta minha com quem eu lidero hoje, dizer, gente, vamos para a semana do lenço. Para mim é difícil, porque para mim não se compra. Eu fui criado dentro dessa liturgia. Então eu preciso me reeducar, mudar de ideia, me educar todo dia para que esse desbloqueio saia. não, eu ia falar que as tradições, isso é um monte de. Cara, a gente não pode. O Clube dos Bravadores é tradição pura, poxa. A base de bravador, a gente faz fogo do conselho, machadinha, lenço, não sei o quê. É um monte de tradição. É um monte de símbolo. Se a gente tirar o símbolo de tradição, cara, quase que acabou o clube. E é uma das coisas que faz o Clube do Brasil, da América do Sul, ser forte, porque a gente tem essas tradições, essas coisas. Agora, eu acho que pode ter excessos. Deixa o Adriano terminar de falar. É só porque. Ah, tá. Lembrei o que eu ia falar. Isso que você falou, Bruno, realmente não está escrito. Tem muita coisa que não está escrito em lugar nenhum. A gente leva, carrega como uma herança, tradição. E não estou dizendo que isso é ruim. É aquela coisa, tradição oral. Tem muita coisa que não está escrito em lugar nenhum. Tradição oral e a gente mantém hoje. E é parte de tradição e o que eu acho que é positivo. Agora, claro, pode ser utilizado, tudo que é bom, como eu falei, pode ficar ruim, mas fala aí, Adriano. Mas eu vou te dar um exemplo, resumindo, tudo isso que a gente falou de tradição e de, você vê, nos Estados Unidos a questão do lenço comparada com o Brasil, e eu trago um outro assunto, o ancianato feminino. Há quanto tempo já foi votado no Brasil entrar em treta isso, mesmo, hein, bicho? mulheres serem anciãs? Não, mas é o exemplo. Há tanto tempo já foi votado na conferência, e aí nos Estados Unidos e outros países da Europa é super normal. E aqui, cara, algumas igrejas começaram, que nem a minha igreja, o ano passado, o pastor trouxe, a igreja falou, não, vamos ter, e colocou. Então, assim, eu acho que é mais ou menos a mesma forma, sabe? Você tem que ter as suas heranças, os seus ministérios, as coisas que você traz aquilo ali e faz e cria o que é. Se todo mundo fosse igual, para que Deus teria. Eu tenho um irmão na igreja que ele costuma falar que existem Paulos e existem Pedros. Ele fala que Pedro são aqueles que ficou na igreja para tocar a igreja. E Paulo foi aquele que saiu para fora para buscar quem está lá fora. Se fosse só para a gente ter Paulo ou Pedro, eu não precisava ter os dois, sabe? Eu não precisava ter o exemplo dos dois de busca. Então eu acho que quando a gente fala de lenço é mais ou menos isso, sabe? Você tem que ter o equilíbrio e você levar aquilo que você acredita e aquilo que você traz de herança, porque a gente sabe que muita coisa a gente teve que mudar. Eu, quando entrei no clube, infelizmente, eu faço isso para todas as minhas crianças. Eu não tive o privilégio de ter sido desbravador de berço. Eu entrei no clube, já tinha 18 anos. Então, assim, eu falo para eles que a melhor fase eu não vivi. Mas foi uma fase que eu peguei, isso já fazem 16, quase 17 anos. Eu peguei uma fase do clube que você fazia exercício físico. Você pagava polichinelo, você pagava flexão de braço, e hoje não pode isso mais. A gente teve que tirar para poder se adaptar para a realidade hoje das crianças que nós temos. Então, eu acho que o lenço é a mesma coisa. É como você falou, eu não posso tirar tudo e deixar livre, mas eu também não posso trazer tudo como era feito lá atrás e transformar de uma forma que fique rígido. A gente tem que ter, eu acredito que os princípios sempre imutáveis, mas as outras questões a gente precisa saber balancear, e é o que a gente falou. Tem que ter
balanceamento, que nem o Brunão falou da questão do lenço para ele. Aqui em São Paulo a gente vê pessoas postando foto, tomando banho e indo e cara, beleza, é legal porque as crianças veem legal, as crianças acham legal, as crianças gostam, elas participam. E eu acho que isso traz outra visão, traz uma visão do tamanho que nós somos. O meu filho mesmo na escola onde ele estuda, ele chegou ontem para mim, papai, eu vi uma desbravadora lá na escola. Amanhã eu vou ver se eu consigo falar com ela. Vou falar para ela, Maranata, sabe? Então assim, isso que eu acho, a gente começa a ver, opa, eu tenho gente no mesmo ambiente que eu tô, que fala o mesmo idioma que o meu, sabe? E a semana do lance eu acho que às vezes acaba fazendo isso se tornar mais evidente. E fora que é o que a gente falou, né? É ter o bom senso Legal. e Só o outra coisa, equilíbrio. a palavra Maranata, só uma outra tradição que a posição Maranata é uma coisa que é do Brasil, que não tem em outro lugar. Da onde veio isso? Mas tudo bem, é outro assunto. Não tem nos Estados Unidos. Da onde que a gente inventou isso? Mas Depois tudo eu que bem, quero outro assunto. causar, né? Entra Brunão, nesse assunto não, cara. deixa eu te fazer o papel de advogado do diabo aqui para cima de você, beleza? Ô, Você você não acha, você falou assim que você tem uma certa dificuldade na semana do lenço. Aí você falou assim que você cresceu nesse sentido de até para comprar, fazer compras com lenço seria algo assim que soa desrespeitoso ou algo nesse sentido. Você não acha que existem mais benefícios? Olha, se você está na semana do lenço mostrando seu lenço, você não acha que tem mais benefícios do que, sei lá, teoricamente, malefícios de você sei lá, evento fazer uma compra, porque eu cresci, eu tô surpreso, sou bem sincero, eu fiquei surpreso com a sua fala de que até para comprar seria algo, sei lá, negativo. Mas aí você disse também que você está repensando alguma coisa nesse sentido. Você não acha que tem não, não, mais benefícios? Tá. deixa eu explicar. Aham. Eu sou o desbravador que no meu tempo de desbravador eu não tinha o aventureiro aqui, então eu entrei no desbravador com 4 anos de idade Uhum. e eu fui desbravadorado, né? Fui doutrinado como Aham. desbravador dentro de princípios de líderes muito tradicionais do Rio de Janeiro. Ok. E existiam esses princípios. Então, a questão do lenço, para a gente, quando a gente estava de lenço, a gente tinha que estar de lenço de uniforme. E a gente. Essa questão de usar o lenço hoje com roupas comuns, para mim é algo É novo. desconfortável. Só que eu entendo que é positivo. Só que eu tenho uma programação lá do meu passado que está sempre questionando isso. Isso é errado. Tá maluco? Que isso? Que falta de respeito? Que toda hora. Que é isso? Mas, na verdade, isso é uma programação. Comprar com lenço é uma dessas questões. Mas hoje, eu, quanto líder de uma geração diferente da minha, eu falo, externalizo diferente. Vai lá, gente. Mostra. É importante. Faz. Visita, se comunica. Ó, explica. Você sabe o que é? Hoje é isso, mas Entendi, aqui dentro, a programação é outra. entendi. É, bem curioso. Não, eu entendi esse ponto de vista. Eu acho que o Adriano falou de. Cara, vamos entrar nesse assunto de pode ou não pode com relação a lenços de outras lenços de outras divisões ou lenços que não seja amarelo, como que a gente interpreta isso? Porque assim, eu acho que um ponto importante que tem muita polêmica, tem muita, né, celeuma e a gente não está nem discutindo, a gente está nem discutindo doutrina, não é ponto de salvação, sabe? Mas as pessoas algumas vezes levam isso como se fosse. Você colocou o negócio do ancianato, de ancianato feminino, até
é até um pouco mais delicado porque existe uma questão teológica, né, envolvida. Aqui não, aqui, o lenço, se o lenço é amarelo ou vermelho, ninguém, não é pecado, sabe assim, não é teologia, não é princípio bíblico. O que eu o que não significa, para deixar claro que eu não estou promovendo não obedecer às leis, eu estou promovendo obedecer às leis, tá? Mas a gente vai entender um pouco disso aí. Ah, tem um grupo lá que a gente estava discutindo sobre isso. E aí, galera, pode, não pode? Como é que é esse negócio de usar lenço de outros países, vermelho, verde? Porque o manual RUD tem lá uma tentativa de. Eles falam, não pode usar lenço de outros países com os uniformes oficiais. Eu vou deixar vocês falarem sobre isso aí. Ah, tá. Então, é mais ou menos que nem o Bruno falou mesmo, né? O Bruno falou, o nosso manual, em momento nenhum, ele é direto, ele abre precedente, ele abre brechas ali para você fazer questionamentos, inclusive que nem se você falou. Ele não fala que é proibido você usar o lenço de outros países, ele fala que é proibido usar o lenço com uniformes oficiais. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou dar o exemplo da região aqui de São Paulo mesmo. Cara, eu já vi gente aqui usando emblemas, o triângulo americano, o emblema, a tarja, lenço de outros países. Sabe, cara, não faz sentido. Eu acho que aí você. Sabe aquele velho ditado que fala assim, todo mundo acaba pagando por uns? E é mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que proibir é muito complicado, porque eu acho que o conhecimento, quando você restringe o conhecimento, você restringe que as pessoas possam crescer. Foi uma luta que quando a primeira vez que eu levei a minha coleção para um curso aqui que me chamaram para ir, que as crianças, e isso era de 15 anos para direção, o pessoal, eu falei, gente, que cor é o lenço dos desbravadores no mundo inteiro? Ah, é amarelo. Não, mentira. Não, como assim? Eu aprendi, já não. Ah, mas então mostra. E aí, quando você começa a mostrar, você abre um universo na cabeça da criança. Que ela começa a entender e falar assim: nossa, então as coisas são diferentes, existe mais. É como se o desbravador no Brasil vivesse em Lost mesmo. Tipo assim, cara, eu tô aqui escondido. Nossa, tem desbravador lá fora. É que nem a gente fala, quando você mostra a variedade de triângulos que a gente tem, a variedade de lenços que a gente tem, e eu acho que o Bruno, a mesma sensação que a minha, quando a gente mostra isso para eles, você vê a cabecinha deles fervilhando de informações, de ideia, e eles querendo saber de onde vem, como vai. Então eu acho que limitar isso, eu acho que existe o bom senso. O problema que a gente teve aqui é que, como não tinha nenhuma informação no RUD, e o Bruno sabe, uns 2 anos antes de lançar o novo RUD, cara, começou a se fazer lenço de evento que nem o pessoal fazia, trocava de roupa. Todo evento o cara fazia 2, 3, 4 e clube, sabe, virou um negócio, e aí o cara deixava de usar o uniforme oficial, o lenço oficial, para usar o lenço que ele ganhou numa cerimônia do clube. Então eu acho que o bom senso sempre existe aí, sabe? Fala, Bruno. Não, eu admiro, em certa parte, essa preocupação com a identidade do que nós somos. Nós somos, aqui no Brasil, na visão sul-americana, o povo do lenço amarelo. E o nosso lenço, ele tem uma características específicas. Agora, dizer, né, e essa é a grande questão, né? Dizer que eu, na minha individualidade, não estando utilizando os uniformes oficiais da divisão sul-americana, eu não posso usar. Para mim, que tem uma mente que preza pela liberdade, não faz sentido. Porque ninguém pode dizer para mim o que eu estou usando aqui na minha camisa, no meu dia a dia. É o meu dia a dia, é eu, o Bruno, a pessoa, o indivíduo, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu vivi, o que eu não vivi. Então, para mim, isso é um pouco abstrato.
E às vezes, a gente nesse lost, como disse o Ruivo, nesse lost, às vezes a gente fica tentando prender o nosso público dentro de uma bolha. Só que o desbravador do Brasil, da divisão sul-americana, é muito grande. É maior do que nós mesmos. Nós exportamos influência, tradição. Você falou Diego, você falou do Machado, que é uma coisa muito própria nossa, já não é nossa mais, já é do mundo. A Semana do Lenço não é mais nossa. E tantas outras coisas que a gente... É uma troca, né? Hoje o Brasil está importando, né? Quando a gente fala de Clube de Desbravadores da divisão sul-americana, eu vou ser até meio, talvez, injusto, do Brasil, ele é referência no mundo. Algumas coisas a gente talvez tivesse até a oportunidade de absorver de outros países para crescer aqui também, como a ideia das classes adicionais para 17, 18 anos, que a gente não faz não sei por que motivo, das classes dos aventureiros para 4 e 5 anos, que a gente não traz por não sei por qual motivo, mas a gente fica dentro de uma bolha não querendo mudar o nosso status quo atual. Mas pode. E eu sou categórico quanto a isso. Usar lenços comemorativos ou de outros países, pode. Só não pode fazer com os uniformes oficiais. Ponto. Simples assim. É importante fazer essa distinção aí. A forma que eu enxergo isso, tem algumas nuances aí. Eu acho assim que houve uma preocupação, como vocês colocaram aí, o pessoal começou a exagerar em um aspecto. Aí vamos modificar o manual um pouco para poder conter ou controlar isso um pouco. Foi feito o manual, eu li, eu achei bem específico em algumas coisas. Falou que não pode fazer lenço de evento, não pode, associação não pode, união não pode, tem bem específico, não pode. Os uniformes oficiais, você não pode utilizar, e aí os uniformes oficiais A, B, C, né? Eu acho que eles tentaram, de uma vez por todas, até enfim, qualquer situação, fazer com que as pessoas não usem o lenço amarelo. Porque, assim, vocês estão colocando assim, a minha individualidade, eu concordo com isso, liberdade. Agora, a gente não vai ficar usando o lenço, quando a gente usa lenço é para evento desbravador, a gente não vai ficar usando o lenço fora de evento desbravador, certo? A não ser que seja a semana do lenço, mas a gente usa o lenço desbravador para eventos desbravadores. Então, eu acho que a tentativa foi evitar que, nessas situações, não se utilizasse o lenço que não seja amarelo. Mas, como vocês bem colocaram, existe aí, entre aspas, uma brecha na lei, entre aspas, que é, se você, é só A, B e C, ok, eu vou usar uma camisa D, uma camisa E, F, G, H e vou botar o lenço que, beleza. O RUD não disserta sobre isso. Agora, para mim, o que eu acho mais curioso, aí eu não sei o que vocês vão achar disso, o que eu acho bem curioso é o seguinte, a gente da América do Sul bota o lenço lá em cima, cria toda uma cultura, entre aspas, uma mitologia ao redor do lenço, a gente ama o lenço, a gente roda lenço, a gente faz, como é que fala, voto com lenço, a gente faz um monte de coisa com lenço, e aí, para depois dizer, não, só pode o amarelo, não. Aí, tipo assim, eu acho meio confuso. A gente bota o lenço lá em cima para poder depois. Mas o lenço. A gente ama desbravador. A gente ama desbravador de qualquer lugar do mundo. A gente ama Campuri. Ama Campuri, ama lenço, ama tudo. Quem que não gosta de participar de. Quem que não quer ir para um Campuri da Europa? Quem que não quer ir para um Campuri na Austrália? Todo mundo. A gente não pode apreciar? Pode, mas aí a gente cria toda essa mitologia para poder depois cortar umas coisas. Isso eu acho confuso. Isso eu acho. Ué, então não levanta essa bola toda. Então, entendeu? Enfim.
Mas então pode, então. Resumindo, pode dentro de certos critérios. Sim, eu também, eu parto disso também, que nem o Bruno falou assim. Eu acho que assim, você tem que partir do princípio que você não está ofendendo aquilo. Eu sou um cara que o rude o manual administrativo para mim, cara, é mandamento ali, o que tá ali, ali, beleza. Você não ofende. Eu cansei muito aqui de bater de frente com departamental, com pastor, com regional, porque querer, não, o RUD é só, o manual é só a orientação, é só para, não, não, filhão, é só orientação, não, calma aí. O manual, o nome fala manual. Ele não está falando orientação. Então, assim, mas é como você falou, eu acho que tem que partir é a mesma coisa, a gente vê. O Rude é muito claro em dizer, você não pode usar o lenço com uma camiseta de time. Certo? Então, quer dizer que de time só porque é do Brasil, quando eu uso uma camiseta do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester, eu posso? Sabe? Então, eu acho que tudo isso é questão de equilíbrio. Eu acho que, assim, eu costumo usar meu lenço, ou às vezes quando eu tô com uma camiseta de outro lugar, ou quando eu tô com o meu colete, às vezes eu uso com o meu filho, às vezes as pessoas perguntam, falam, mas ele tá usando lenço desbravador. Não, ele não tá usando lenço desbravador. Ele tá usando o lenço de aventureiro do país que ele ganhou. Ele falou, ele tá usando um lenço de aventureiro. Se você for procurar, é um lenço de Portugal de aventureiros. É um lenço da Eslovênia de aventureiros. Então, assim, é o que o Bruno e você falou, Diegão. Cara, a gente é desbravador no mundo inteiro. Então, quer dizer que aqui no Brasil eu sou desbravador. Se eu sair daqui, eu não posso, eu não sou mais desbravador. É só aqui, só vai aqui o meu desbravador. Só Não para faz sentido. esclarecer uma coisa, cara, e tem gente até que discorda de mim. Eu moro aqui nos Estados Unidos fazem 8 anos. Eu sou fã do Brasil. Na minha opinião, eu falo categoricamente. Na minha opinião de quem morou no Brasil, quem morou aqui, opinião de quem conversa com gente do mundo inteiro, observa, participa, já foi em Camporim, na Europa. Eu não quero parecer soberbo, não, tá, gente? Mas eu tô falando assim, na minha opinião, o Brasil é o número 1 do mundo. Para mim é o número 1 do mundo, eu não tenho dúvida. Agora, não significa que a gente não tem coisa que precisa melhorar, entendeu? Eu bato sempre na tecla, a gente tem tudo para aprender. A gente fez essa live sobre Camporis aí, a gente tem coisa para aprender com eles têm coisa para aprender com a gente, sem problemas. Mas, enfim, o Brasil é número 1. No entanto, a gente está falando de lenço aqui, tem essa questão que talvez eu não concorde 100% com as atitudes, mas, enfim. Talvez, assim, mais uma vez, indo para a questão da história, Uhum. mas não vou tentar, não vou Vai lá, vai me lá. basear nela. Talvez a gente está vivendo um momento de que as lideranças, e isso não é uma crítica a pessoas, tá? Não é ad hominem, mas Aham. sim situacional. Talvez conforme a renovação de novas lideranças, algumas perspectivas que nós temos hoje com relação a essa bolha, a esse lost que o Rui falou, isso se abra. Porque é uma pressão interna muito grande em segurar um público que cada vez mais exporta influência para o mundo desbravador. Então, eu entendo a preocupação com relação a banalizar o uso de outros lenços e talvez lenços comemorativos no Brasil e na divisão sul-americana. Eu entendo isso, mas essa cultura ética, essa perseguição ética com quem lê o manual e entende que não é isso que está escrito no manual, isso tem relação com a cultura do Brasil histórica relacionada à uniformidade. A uniformidade para o Brasil, para o brasileiro, em especial para o brasileiro mesmo, é muito cara. A gente estabelece
um clube de desbravadores em plena ditadura militar. Então, a gente tem uma cultura muito grande com relação à uniformidade. Isso é percebido como influência de líderes mais antigos. Os próprios castigos físicos, que até a gente aplicava na década depois dos anos 2000, o próprio rala, né, esses banhos de lama que a gente tem, são influências de um período negro do Clube de Desbravadores. Então, eu não estou entrando no mérito se isso é positivo ou negativo, se isso é bom, se é ruim. Cada um tem o seu próprio entendimento sobre isso, tem o seu próprio entendimento com isso. Mas eu entendo que, com o passar do tempo, essas preocupações mais xiitas relacionadas ao lenço vão... E outros assuntos também, como o uniforme verde, né, para líderes, isso pode ter uma flexibilização. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final, já estamos com 1h20 de live. Eu só queria finalizar aqui com um aspecto que foi comentado aí, de história, falar sobre história, mas uma história atual. Eu vou colocar da seguinte maneira: nós estamos presenciando história perante nossos olhos. O que eu quero dizer com isso? Aqui nos Estados Unidos, já há algum tempo, e agora está bem forte, a questão da Semana do Lenço tá viralizando aqui, cara. Está viralizando aqui, e eu gosto de observar quanto tempo leva para mudar uma cultura, né? A grande pergunta que a gente faz, a gente pode aplicar isso em vários aspectos, em vários lugares. Mas aqui está acontecendo uma mudança de cultura. Não é o país inteiro, não são todas as associações, mas eu já vi uma união inteira, tipo assim, a liderança da união promovendo Semana do Lenço, algumas associações promovendo Semana do Lenço, e o povo está nesse frenesi agora de Semana do Lenço. O que não acontecia antes. Acontecia, entendeu? Ali um pouquinho aqui. Agora está crescendo esse negócio. Então, e eu acho que grande parte disso como o Bruno falou, o Brasil exporta coisas. O Brasil exporta coisas, cara. É isso. Questão da machadinha, entendeu? Semana do Lenço, o valor do lenço. Então, assim, nós estamos vendo, assim que eu vejo, a história está acontecendo nesse exato momento, diante dos nossos olhos, quando um país que não tinha essa cultura está, não completamente, mas está dando passos fortes com relação a isso. E pessoal querendo colecionar lenço também, gente que lá da minha ex-associação, Diego, eu preciso de lenço, me arruma um lenço. Eu falei, gente, você perguntando isso? Eu falei, você está perguntando isso? Eu falei, caramba, o negócio está bom mesmo. Então, assim, queria deixar isso com vocês, se a gente está falando sobre lenço, e eu agradecer mais uma vez aos meus amigos aqui, e deixar que vocês falem aí suas palavras finais para a gente poder encerrar. Eu queria dizer o que eu escutei, e eu acho que isso para mim é um foco que me fez colecionar e seguir nesse caminho. Você sabe que você é um grande colecionador quando você descobre que, além de colecionar materiais, você coleciona muito mais amigos. Pastor Ayala, que para mim é uma pessoa que eu tive muito referência, que ele sempre me falou, e eu aprendi com ele no pouco período de amizade que a gente teve e convívio, que ele me falava que se a gente olhar para o lado, eu tenho uma coleção invejável e eu olho para o lado, e nesse período eu não colecionei nenhum amigo, então alguma coisa está errada. Então, hoje, para mim, eu falo isso para todos os meus gravadores, para a minha direção: se você colecione amigos, que eu acho que é isso que você vai levar para a eternidade. Porque isso aqui são panos, uma hora estragam, somem, sujam e estão jogados fora. Mas a amizade Amém. é para a vida toda. As palavras finais, Brunão.
Bom, quero agradecer a oportunidade de estar com esses dois feras do colecionismo de lenço. Pô, para mim cara, é honra estar aqui conversando com vocês sobre o assunto que ficaria conversando aí. Falei até com o Diego, fazer semana de oração, falando de lenço. E foi muito legal, muito prazeroso estar aqui. E eu quero dizer para a galera que está aqui agora ou que vai ver essa live depois, que o colecionismo ele tem que ser basicamente uma oportunidade de falar de Deus. Se, se a gente tem um monte de coisa, tecido, e lenço, e pin, e você não vê nisso, não cava nisso a oportunidade de falar de Cristo, é, é inútil. É inútil, não serve para nada. Se desfaz disso, porque de verdade isso vai estar afastando da gente, vai estar afastando a gente de Deus. E a gente está nos últimos momentos dessa vida, dessa guerra espiritual. Jesus está voltando. A gente não tem que ficar perdendo tempo com coisas que nos afastam de Deus. Então, se o colecionismo nos aproxima de Deus, louvado seja Deus. Dediquemos ao colecionismo, passamos amizade, troquemos, vamos aos camporis, fazemos os câmbios, vamos se matar pesquisando. Agora, se afasta de Deus, se afasta disso, arranque esse olho fora, para que o colecionismo não tire o céu de você. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Perfeito. Obrigado, gente. Agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite. Foi muito bom a nossa conversa. É claro, a gente poderia falar muito mais aqui. Agradecer a todos que participaram aí, as pessoas que vão ver depois. Mandem perguntas, mandem comentários. A gente quer fazer outros momentos aí de conversa, de bate-papo, que mais uma vez a gente é enriquecedor. E para mim também foi uma honra, tá? Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, fazer aqui a propaganda, se inscreva no meu canal lá no YouTube, que é o www.youtube.com/ThePathfinder, igual o nome aqui do Instagram, só que sem o ponto, né? Só, tudo junto, sem o ponto. Aqui no Instagram tem the.pathfinder. Segue a gente lá, a gente está tentando produzir conteúdo relevante, né? Para a gente que ama esse ministério, que é um ministério que nos aproxima de Jesus e que, como foi falado aqui, tudo, todo o simbolismo, tudo que existe, colecionismo, tudo, se não estiver levando a gente para mais perto de Jesus e outras pessoas, então a gente está em alguma coisa que precisa melhorar. Então, finalizando aqui, vamos fazer nossa despedida. Não se esqueça, mantenha os olhos no Oriente. Valeu, galera! Um abraço, Deus abençoe, boa noite.